Como nós podemos lidar com a ansiedade, com as preocupações, com o medo? Quem de nós não sentimos ansiedades ou muitas vezes passamos o dia preocupado? Quem? Mas é possível que possamos viver e lidarmos com essa situação quando nós colocamos em nosso coração os princípios de Deus e observamos a palavra do Eterno de uma forma intensa e poderosa. Mas todas as vezes que nós abrimos brechas, nós damos legalidade à nossa carne, e a nossa carne é insuflada pelo maligno, ele vem, ele move, ele toca, e nós perdemos o sono, perdemos a paz, passamos o dia, meu Deus do céu, como é ruim. Você coloca a tua cabeça no travesseiro e parece que o mundo abre sobre a tua cabeça. Não é desta forma? Você, ao invés de conseguir dormir, parece que o mundão abre uma porta de lixo sobre a tua cabeça. A tua mente é entulhada com tanta porcaria. E quando você acorda, Deus te dá a oportunidade de acordar, você descobre que preocupou-se à toa, enfim, e que tudo aquilo de fato não tinha o peso que naquele momento aparentava ter. Isso chama-se ansiedade, são as vãs preocupações. Infelizmente, irmãos, ansiedade e preocupações, elas estão relacionadas com a ausência de fé e ou com uma fé vacilante. É por isso que eu falo, abriu um espaço, abriu uma legalidade, abriu uma brecha, a tua fé vacila. E nesse momento, amados, as coisas amontoam na mente da gente, na vida da gente. Na palavra de hoje, eu quero ouvir também o Espírito Santo falar ao meu coração. Haja vista que é muito comum eu encontrar-me ansioso, preocupado. E às vezes eu não tenho motivos para preocupações, mas as preocupações surgem. Para aí, pensa. Nesses momentos de ansiedade, de preocupações. Ansiedade e preocupação é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala de ansiedade, algumas versões falam ansiedade, em outras preocupações. É a mesma coisa. Mas para e pensa. As tuas preocupações, de fato, elas têm valor? Elas podem mudar o teu caminho, mudar a tua rota? Nós nos preocupamos à toa, porque para nada serve, a não ser deixar você hipertenso, levar você à depressão e outras coisas mais, porque é uma somatória de males. E nós precisamos ter cuidado com isso. Amém? Essa é a palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, na versão Nova Almeida Atualizada. NAA. Ouça só o que diz a palavra. Não fiquem preocupados, ansiosos, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, amados? Vocês sabem onde Paulo estava no momento que ele escreveu essa carta ao povo de Filipos? Quem arrisca? Onde Paulo estava ao escrever essa carta? Na prisão. Ele estava preso em Roma. Paulo estava preso nos cárceres de Roma. E ele escreve à igreja de Filipos dizendo: não fiquem preocupados, ansiosos, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Oh, glórias! Oremos. Meu Deus, muito obrigado por esses momentos tão especiais, nos quais estamos diante do teu altar, Senhor, para ouvirmos a tua voz,
para rendermos louvores ao teu santo e maravilhoso nome, para deixar-nos guiar, dirigir e envolver pelo teu santo e bendito Espírito. Amado, fala ao nosso coração, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, esta é a grande verdade. O apóstolo Paulo estava preso numa situação terrível, difícil, muito complicada. E ele escreve, ele ensina que nós não devíamos ficar ansiosos, preocupados. Veja que interessante. Queridos, é certo que os nossos tempos, nossos dias não são fáceis. Se você olhar para os dias nos quais nós estamos, com certeza é uma era marcada por pressões, marcada pela pressa, pelas dificuldades, pelas tentações, marcada por toda sorte de males. E esses males, ele tem o poder de nos oprimir. Mas quando nós, amados, olhamos para Cristo Jesus, o medo pelo amanhã, o medo das incertezas do presente, todas essas coisas que alimentam a ansiedade, alimentam a preocupação, serão arrancadas do nosso coração, porque o Senhor muda a nossa vida. Mas antes de prosseguir, irmãos, é preciso entender o seguinte. Às vezes parece que a palavra de Deus não funciona. Já pensaram a respeito disso? Parece que não funciona. Mas por que a palavra de Deus parece que é falha? Porque a falha está em nós. A recomendação, a base é que haja renúncia. Nós precisamos renunciar ao nosso eu, nossos projetos, nossos planos, renunciar à nossa vida, renunciar, enfim, todas as coisas, é centralizar o Senhor na nossa vida. É um passo para uma dimensão de fé. Se porventura nós não damos esse passo de fé, não vamos conseguir ver em nossa vida as verdades da palavra, as verdades que o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu. Não é possível, irmãos. Se você fica no meio termo, não vai conseguir. Você terá uma vida marcada por decepções com Deus. Mas as decepções com Deus não é porque Deus falha com você, mas sim porque você falha com Deus. É diferente, irmãos. Eu sei que nós vivemos num país do jeitinho brasileiro. Para tudo nesse Brasil, há uma forma alternativa de resolver situações. Com Deus não existe. Ou você se encaixa na visão de Deus para a tua vida, ou você não conseguirá usufruir das bênçãos e das promessas que Ele tem para o ser humano, tem para você. E isso é preciso que entendamos. Para que você possa lidar e vencer a ansiedade, vencer as preocupações, vencer os medos que são tão comuns, só é possível se Cristo Jesus estiver no centro da tua vida, estiver no centro da minha vida. E todas as vezes que eu quero destituir Deus do centro da minha vida, ela torna-se um inferno. Muito complicado. É por isso que nós precisamos estar atentos a esta verdade. O apóstolo Paulo estava numa prisão em Roma, a situação dele era terrível. Mas quando você ler as cartas que Paulo escreveu dentro das prisões, por incrível que pareça, você vê um homem vitorioso. Um homem que passava pelas dificuldades, mas não deixava se abater. É porque ele, irmãos, tinha dado aquele passo que nós precisamos dar, o passo em direção à dimensão espiritual no qual vamos viver pela fé. Sem isso, impossível. Amém? E nós precisamos compreender essa verdade, porque se nós não vivermos assim, preocupações, ansiedades, elas são como um ladrão que rouba a nossa paz. Ela destitui a nossa alegria, ela arranca a nossa esperança, ela seca a nossa fé, ela faz com que a voz de Deus não seja ouvida por nós. E isso acontece mais comum do que parece. Amém? Nessa palavra de hoje, vamos observar alguns aspectos que nos ensinam como lidar com a ansiedade, com as preocupações, com o medo.
Nosso primeiro ponto, a raiz da ansiedade. Qual é a raiz das preocupações em nossas vidas? Qual é a raiz? Evidentemente que há muitas raízes, mas uma delas é quando nós desejamos controlar o incontrolável. É você controlar ou desejar controlar aquilo que só Deus pode controlar na tua existência. E se você tenta tomar esse domínio para as tuas mãos, não vai funcionar. E as coisas ficam difíceis. A primeira parte do versículo 6 diz: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Deus amado, onde é que o apóstolo Paulo estava com a cabeça em fazer tal afirmativa ou tal conselho ou mandamento? Nós podemos ver isso como um mandamento. É a palavra do Espírito para as nossas vidas. Onde é que esse homem, será que ele estava em Marte? Será que ele estava na Lua, no mundo da Lua? No mundo tão conturbado, como é que nós não vamos ficar preocupados? Ele não estava em Marte, no mundo da Lua, mas ele estava nos braços do Senhor, amparado pelo Senhor. Ele estava sobre a mão de Deus, debaixo dos seus pés, as mãos do Senhor. E é isso que nós precisamos, amados, todas as vezes que nós queremos assumir o lugar de Deus. Mas como é e como nós podemos assumir o lugar de Deus? É quando destituímos Deus do centro da nossa vida e tomamos ações, atitudes, pensamentos segundo a carne, pensamentos muitas vezes movidos, insuflados por demônios e espíritos malignos. Você dá ouvidos. E a partir do momento que você dá ouvidos, a ansiedade, ela se instala no coração, amados. Outro aspecto que leva-nos às preocupações é quando nós queremos para ontem aquilo que Deus tem para o tempo certo. Você quer ser Deus na tua vida. Você quer mandar Deus na tua vida. Eu quero a bênção do Senhor, mas eu quero que Deus me dê a resposta agora. Você nem ora, mas quer a resposta de Deus. Você nem santifica a tua vida, mas quer a resposta de Deus. Você nem vive a vontade do Eterno, mas queres, desejas respostas de Deus. Previsões exatas. Previsões que sejam certeiras. Você deseja de Deus uma garantia, tipo assim, que Ele com seu sinete carimbe um papel afirmando: eu prometo fazer alguma coisa por você. Mas não é assim que funciona, irmãos. Quando nós agimos dessa forma, mais uma vez, nós estamos tentando controlar Deus e controlar a nossa vida, quando na verdade devíamos estar na presença do Eterno, nos humilharmos diante do Senhor e buscarmos uma caminhada segundo aquilo que Deus quer, vivendo pela fé. Oh, meu Deus! Uma caminhada de fé na direção de Deus, não querendo controlar Deus na nossa vida. Eis aí uma das muitas raízes da ansiedade e das preocupações, mas com certeza essas são muito comuns mesmo. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Nós não podemos nos deixar dominar pelas preocupações, dominar pela ansiedade, pelo medo e outras situações. Mas como é que nós podemos consertar tudo isso? Como é que nós podemos agir, irmãos? Nós não podemos, queridos, inicialmente, olhar para o tamanho dos problemas. Não olhe para o tamanho dos problemas que achegam-se a você. Nós não podemos olhar para o tamanho dos problemas, irmãos, mas é olhar para Deus na convicção que Ele pode resolver os nossos problemas. E quando nós mudamos esse conceito, essa forma de ver, de enxergar Deus na nossa vida, todas as coisas serão diferentes, Portanto, nós não podemos de forma alguma assumir o lugar de Deus na nossa vida e tentar resolver os nossos problemas, mas é depositar aos pés de Cristo
o Senhor precisa ser o nosso alicerce, a nossa vida sobre as mãos do Senhor. E quando nós olhamos Mateus capítulo 14, nós vemos um exemplo muito interessante. O apóstolo Pedro, ele estava num barco e a situação ficou muito difícil. E eis que eles olham e enxergam no meio dos clarões, dos relâmpagos, um ser vindo sobre as águas. Reconhece que é Jesus e pede para que o Senhor permita que ele ande sobre as águas. Ele conseguiu andar, irmãos? Conseguiu? Claro que conseguiu. Ele deu passos. Mas chegou um momento que ele parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas debaixo dos seus pés. E nós fazemos a mesma coisa. Nós paramos de olhar para Jesus e olhamos para as ondas, para os problemas, para esta situação lastimável que muitas vezes nos cerca. E nós vamos afundando exatamente assim que a preocupação, que a ansiedade faz. Pare de olhar para elas, mas olhe para Cristo Jesus. Porque todas as vezes que tiramos os olhos de Cristo, vamos começar a afundar, a sermos dominados pela situação que nos cerca, pelos momentos difíceis. Amém? Deu para compreender? A raiz da ansiedade nada mais é que o desejo de controlar o incontrolável. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Só cabe a nós jogarmos aos pés de Cristo Jesus. Ainda, versículo 6, a segunda parte. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica. Amém? Ou seja, amados, nós precisamos substituir a nossa preocupação pela oração. Tópico 2, substitua a preocupação pela oração. Mas uma das coisas mais incríveis que acontece na vida do cristão é que no meio das preocupações nós substituímos a oração e tomamos posse das preocupações. Quantos aqui, no meio das dificuldades, lembram de Deus, confiam no Senhor e entregam a sua causa ao Todo-Poderoso? Às vezes nós fazemos o contrário, irmãos. Nós abraçamos a ansiedade, as preocupações, e elas crescem, elas avolumam-se dentro da gente. E nós ficamos desesperados. A atitude do servo de Deus é quando você entende que algo foge do teu controle, que você não tem condições de controlar. O que é que fazemos? Devemos fazer? É entregar este pepino. Vou usar um termo bem popular. Entregue o teu pepino para o Senhor descascar. Nós não fazemos isso, irmãos. Claro, quando eu falo nós não fazemos, há suas exceções, há muitos que são fiéis e que realmente estão firmados no Senhor. Mas é necessário entender esta verdade. Quando nós não podemos resolver uma situação, resta-nos orar. Ficar sem dormir, preocupado. Meu Deus, arrancando os cabelos, descabelando-se, não vai resolver a situação. Eu sei que parece hipocrisia falar tais coisas, mas é fato. Parece fácil, mas não é fácil, é difícil. E só oração, irmãos, é quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos ao Senhor. Pedimos o Todo-Poderoso para que Ele, em todas as situações, Ele venha aquietar o nosso coração, trazer paz às nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós vamos descansar no Senhor, Ele virá, Ele moverá de forma intensa, poderosa. Não te canses de falar com Deus. Deus não se cansa de ouvir as nossas orações. Deus não se cansa de ouvir as nossas orações. Quando nós oramos, amados, quando você abre a tua boca e você fale para Deus, quando você conta a tua história, o teu problema para o Senhor, você está dizendo para Deus, você está reconhecendo diante do Senhor que não és autossuficiente,
que você não tem forças ou poder para resolver aquela situação que traz transtornos à tua vida. Eis o porquê que nós precisamos depender da graça de Deus. Nós temos que aprender, amados, a clamarmos, a suplicarmos pela misericórdia do Eterno. Davi, no Salmo 130, versículo 1, diz: do fundo do abismo clamo a ti, Senhor. Olha só a situação de Davi. Do fundo do abismo, ele estava no fundo do poço, ou seja, sem esperança nenhuma. Mas o que ele fazia? Clamava ao Senhor. Eis o ensinamento para nossas vidas, clamar ao Todo-Poderoso. Irmãos, a oração é a base da vida do servo de Deus. Quando o teu coração está agitado, a solução é orar. Ore! Quando você está querendo murmurar ou murmurando, troque a murmuração pela comunhão com Deus. E comunhão vem através de oração. Nós precisamos fazer da oração, irmãos, o nosso primeiro recurso. Não o último, mas sempre o primeiro. Eis o porquê que nós precisamos desenvolver uma vida de oração contínua. Se você não ora, você não vai conseguir resultados. Há necessidade de um realinhamento. Realinhe os teus pensamentos, nossos pensamentos. Nós precisamos linkar com a mente de Cristo Jesus, para que assim, amados, nós possamos vencer a ansiedade, substituindo-a pela oração, pela conversa com o Todo-Poderoso. E certamente o Senhor virá e moverá na nossa existência. Amém? Oh, glórias! A oração, amados, ela não muda Deus. Não, de forma alguma. A oração muda quem ora. Ela muda as nossas vidas. Nosso terceiro tópico, a gratidão é o remédio da alma inquieta. A tua alma está inquieta? Problemas te envolvem? Preocupações e outras coisas mais? Tome posse da presença do Senhor. Seja grato ao Todo-Poderoso. Renda graças ao Senhor. Ainda, versículo 6, a última parte, com ações de graça. Deixe-me ler todo o versículo para que nós possamos nos situar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados, ansiosos, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Com ações de graças. A gratidão é o remédio da alma inquieta. É o remédio que traz paz à alma. Quando nós observamos a palavra de Deus, amados, nós vemos que sermos agradecidos ao Senhor é uma expressão profunda de fé. Quando você agradece a Deus, você tem o coração rendido aos pés do Senhor. Quando os problemas surgem, evidentemente que nós não vamos nos alegrar nos problemas, mas nós temos convicção, como aqueles que deram aquele passo para viver em fé. Nós temos convicção plena que o Senhor está no controle e que, através das dificuldades, nós somos provados e aperfeiçoados. E a partir desse momento, a partir do momento que nós entendemos essa verdade, a ansiedade, ela afirma: e se as coisas derem errado? Nós temos isso. Vou fazer tal coisa, mas se der errado? Se der errado. Mas o coração grato, irmãos, quando nós somos agradecidos ao Senhor, nós vamos reconhecer que Deus faz tanto por nós, que Ele não vai nos deixar falhar nesse momento. Evidentemente que essa palavra se aplica aos corações que estão alinhados à vontade do Senhor. Só funciona assim, irmãos. A palavra de Deus é muito interessante. Ela não tem caminhos alternativos. Ou você está no caminho, ou não está no caminho. Ou você está com Cristo, ou não está com Cristo. Não existe um meio termo, um morno. Os mornos serão vomitados. Veja aí.
Ou você está com o Senhor ou não está. E nós, amados, claro, nós não vamos ignorar a nossa dor, mas teremos com certeza de reconhecer que Deus está presente mesmo nas nossas dores. Que Deus está presente mesmo nos nossos momentos difíceis. E quando nós agradecemos a Deus por todas as coisas, em tudo dai graças. Lembre-se do versículo? Lembram-se do versículo? Em tudo dai graças. Em tudo é tudo. Em tudo dai graças. Quando nós, amados, em tudo damos graças ao Todo-Poderoso. Oh, glórias! É uma demonstração de confiança. Porque nós estamos certos que não estamos soltos sobre a face da terra, mas há um Deus que nos acalma, um Deus que cuida da gente, um Deus que traz paz ao nosso coração, e Ele é tomado por gratidão, por gratidão. Oh, glórias! Em João capítulo 6, nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira atitude de Jesus foi dar graças, dar graças. O Senhor Jesus deu graças. Nós precisamos aprender, irmãos, a agradecermos ao Senhor antes de vermos o milagre de Deus. Porque isso significa confiança no Senhor. Quando você agradece mesmo sem ver, você está confiando, está afirmando para o Senhor que confia nele, confia nele. E nós temos que aprender a iniciar o nosso dia agradecendo a Deus e finalizá-lo agradecendo a Deus. A gratidão na nossa vida precisa ser contínua, irmãos. E certamente, bom é fazermos uma lista ou listarmos mentalmente motivos para louvar, mesmo que os dias sejam difíceis, sejam complicados. Amém? A gratidão, queridos, com certeza, ela enfraquece o medo e abre espaço para Deus agir na nossa existência. Oh, glórias! Nosso quarto e último tópico diz, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oh, glórias! A paz de Deus é o resultado da entrega total. Quando nós entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor, vamos receber dele a paz. Ele promete-nos paz. E é possível vivermos em paz. O apóstolo Paulo não era hipócrita, não era louco, não jogava pedra em cavalo, em jegue, em avião. Não. Era uma pessoa totalmente lúcida, consciente da presença de Deus na sua vida. Alguém totalmente centrado, alinhado com Deus. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lembrando-lhes que Paulo estava preso nas masmorras de Roma. E a situação era degradante, extremamente difícil. Nós precisamos entender que quando deixamos as nossas preocupações, nossas ansiedades aos pés do Senhor, irmãos, o Senhor coloca sentinelas sobre a nossa alma. O Senhor coloca vigia sobre a nossa alma. O Senhor nos vigia, nos guarda, nos protege. Oh, glórias! A Bíblia diz que o Senhor nos guardará, irmãos. E isso nos dá a ideia que Ele nos protege. Ele nos protege. Você confia nisso? É preciso confiar, é preciso acreditar. Porque essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. A paz de Deus, ela é ativa, irmãos. Não é uma paz passiva, mas é uma paz real, uma paz ativa. Ela defende o coração contra os ataques do medo. Quando nós temos a paz do Senhor, é porque a nossa vida está dominada por Ele. E Ele nos dá segurança em meio às dificuldades. Ele protege a nossa mente contra os pensamentos de desespero. Mais uma vez, quantas vezes você colocou a tua cabeça no travesseiro e ao invés de dormir em paz, parece que uma tempestade, um furacão envolve a tua mente, que você não consegue ficar deitado. Você levanta,
Alguns vão para frente da televisão, liga a televisão e deixa se acabar. Acabar. Aí quando você não aguenta mais, aí você deita e dorme. Num passado remoto da minha vida, assim era o meu proceder. Assim era o meu proceder. Eu não tinha a paz de Cristo Jesus. Isso num passado remoto, irmãos, muito passado. E às vezes eu colocava a minha cabeça no travesseiro e não conseguia dormir, porque as preocupações, a ansiedade era tanta, mas tantas. O que eu fazia? Levantava, ia para frente da televisão e ficava até 2, 3 horas da manhã e levantava às 5 horas da manhã. Aí quando o sono batia mesmo, já acabava mesmo, aí dormia um pouco. Quantas vezes? Sabe o que faltava-me? Estar alinhado com o Senhor. Conhecia Deus, mas não estava alinhado com Ele. Conhecia o Senhor, mas os problemas, tantos problemas, eles mostravam-se mais fortes do que Deus na minha vida. E isso acontece na vida de muitos. E eu aprendi, amados, a descansar no Senhor. E ao invés de ir para frente da televisão ou fazer outra coisa qualquer, hoje é o tempo da internet. Nesses tempos remotos, não existia internet como nós temos hoje. Hoje, você vai para o YouTube da vida, os TikTok, vai para não sei onde, e fica ali zapeando, vendo bobagem, aquela coisa toda, enchendo a tua mente daquilo que não edifica. E quando você se cansa, você dorme. Mas o caminho certo é buscar a paz de Deus, amados. É nos colocarmos na presença do Senhor, sobre o domínio de Deus, porque Ele virá e Ele moverá na nossa vida e encherá o nosso coração de paz. E os ataques de medos, de ansiedade, preocupações, certamente serão arrancados da nossa mente e nós teremos a paz do Senhor. Evidente, amados, que muitas coisas nós não entendemos. Muitas coisas nós não entendemos. Na verdade, nós não entendemos nada. Nós não estamos aqui, eu costumo dizer que nós não estamos sobre a face da terra para entender Deus. Estamos aqui para obedecer o Senhor. Nós não entendemos como Paulo tinha paz mesmo preso. Como Paulo e Silas cantavam acorrentados. Como outros tantos, na hora da morte, estavam louvando o Senhor. Nós não entendemos isso. Mas o caminho é não observarmos a vida pela lógica. Não, não olhe pela lógica. Lógica é coisa da nossa mente, do nosso coração. Nós temos que aprender a olhar a vida com os olhos do Espírito, segundo Deus, movidos pelo Senhor. A partir do momento que nós olhamos dessa forma, irmãos, tudo na nossa existência, com certeza, será transformado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele há de mover no nosso coração, há de balançar as nossas estruturas e há de nos aproximar ao Senhor. E assim teremos a paz verdadeira. E vamos experimentar a comunhão de um Deus que se levanta, que se importa, que olha para você, para lutar por ti, lutar as tuas lutas, lutar por você. E esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. Amém? Como lidar com a ansiedade, com as preocupações e com o medo? Nós precisamos entender que a raiz das preocupações, da ansiedade, com certeza, é o desejo de um autocontrole, é querer controlar o incontrolável, aquilo que só Deus pode controlar na vida da gente. Se não for Deus, impossível. A partir do momento que nós abrimos mãos dessa vontade de controlar a nossa vida e olharmos somente para o Senhor, Ele há de mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida. Ainda, nós temos que substituir as nossas preocupações, ansiedade, medos, pela oração. Ore, tenha uma vida de oração, viva em oração. Amados, a oração não é apenas você chegar e colocar-se de joelho diante da cama, ou em outro lugar qualquer, ou muitos só oram na igreja, mas orar é você conversar com Deus. É você estar trabalhando com a tua mente conectada no Senhor.
É você estar dirigindo a tua mente no eterno. É você estar fazendo caminhada, tua mente no eterno. É você andando pelas ruas, tua mente ligada com Deus. Aqueles que colocam o seu coração nas mãos do Senhor, que confiam no Todo-Poderoso. Há uma conexão, deixe-me usar esse termo mais moderno, mas há uma conexão como se você estivesse ligado a uma central de Wi-Fi. E o sinal é Deus, você é apenas o receptor. Você recebe o sinal de Deus na tua vida. Você não pode estar em zonas onde não há sinal. Ou seja, você não pode ficar longe do Senhor, mas 24 horas ligado com Deus. Amém? Ainda, seja grato ao Senhor. Coração agradecido, coração de gratidão. Ore, agradeça a Deus pela tua vida, pelas dificuldades, pelas provações, pelos momentos difíceis. Mas não se conforme com esses momentos. Apresente-os ao Senhor, fale com Deus, converse com o Todo-Poderoso. Entregue as tuas dificuldades ao Todo-Poderoso. E nós fazemos isso quando iniciamos o nosso dia, já louvando, adorando, coração agradecido, grato ao Senhor, e passamos o dia nessa mesma vibe. Ainda, a nossa paz, irmãos, precisa ser resultado de uma comunhão verdadeira com Cristo. Você não pode encontrar essa paz em nenhum outro lugar. Não é possível. A nossa paz precisa ser resultado de uma entrega total. Só existe paz real, paz verdadeira, naquele que é o Senhor da paz. Não busque em fontes alternativas. Não existe, não existe. Quando nós depositamos a nossa fé, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Quando nós entregamos o nosso coração e buscamos a paz na fonte da paz, o Senhor há de nos guardar, nos proteger, Ele há de mover, há de levantar por nós, e grandes coisas o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Amém? Deu para entender a palavra? Mas não é entender, tem que praticar. Porque se nós não praticarmos, nós não vamos conseguir dormir essa noite. Temos que praticar. Portanto, entregue o controle da tua vida a Deus, entregue o controle da tua vida a Deus. Confie no poder, na soberania do Senhor. Ore, ore sempre com fé, com sinceridade. Fale tudo, conte as tuas histórias para Deus. Seja amigo de Deus. Deus é teu amigo. Mais que amigo, mas não há essa reciprocidade. Nós não respondemos da mesma forma. Seja amigo do Senhor, fale tudo para Deus, sem reservas. Ainda tenha um coração grato. Reconheça o cuidado constante de Deus para com a tua vida, irmãos. Reconheçamos o cuidado constante de Deus e que nós possamos permitir que a paz divina ela venha governar a nossa mente, governar o nosso coração, e que vivamos assim, porque essa é a vontade do Eterno. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades, todos os teus medos, porque Deus tem cuidado, Deus cuida, Deus zela por cada um de nós. Que essa palavra ela possa surtir resultados positivos na nossa vida. E quando nós sairmos daqui, e daqui a pouco, a ansiedade bater no nosso coração, quando a preocupação, ainda hoje, antes de você dormir, quando ela aparecer, e às vezes vem como uma forte onda, quando ela aparecer, lembre-se desta palavra, que há um Deus que vela, que zela, que cuida, que te ama, que está com você. E certamente terás a paz do Eterno. Amém, igreja? Mas não esqueça, não é mágica. Não é mágica. Mas é vida de comunhão, dedicação, consagração ao Senhor. Lembre-se disso. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Amado Jesus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que de fato nós possamos entender essa mensagem e vivermos a Tua verdade acima de todas as coisas. Descansarmos em Ti.
Que nos nossos momentos difíceis, onde somos atribulados pela ansiedade, pelas preocupações, pelos medos, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida, o Deus que vem sobre nossas vidas, o Deus que zela por cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, entendimento desta verdade, para que possamos viver segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? No momento das tuas ansiedades e as tuas preocupações, a solução é olhar para Jesus. Não esqueça. Mensagem 1434.